Considere não referencial ortonormado ao x, y, z um octaedro regular em que cada um dos seus vértices pertence a um dos eixos coordenados, 2 vértices em cada eixo. Escolhendo ao acaso 3 vértices desse octaedro, qual é a probabilidade de eles definirem um plano perpendicular ao eixo ou y? Bom, estão a pedir uma probabilidade, vamos então recorrer aqui à lei de Laplace para determinar o valor dessa probabilidade, que é dada por, então, número de casos favoráveis. Número de casos favoráveis à ocorrência de determinado acontecimento, que é este, o plano formado ser perpendicular ao eixo ou y. Eu diria que escreveríamos então aqui dentro este acontecimento, ok? Que vamos obter então através do número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Portanto, teremos de contar os casos possíveis que podem resultar da realização desta experiência e os casos que são favoráveis à realização deste acontecimento, ou seja, ser um plano perpendicular ao eixo ou y. Dos possíveis, quantos é que são favoráveis a acontecer isto, ou seja, um plano perpendicular ao eixo ou y? Bom, estamos também num problema de geometria, porque estão a falar de um octaedro, de um referencial, e portanto aqui, antes de começar a contar, é importante visualizar a figura, ter uma ideia do que é um octaedro e como é que ele está posicionado aqui no referencial. Nós temos então x, y, z. Eu vou então também fazer a parte negativa de cada um dos eixos, aqui tracejado. E agora vou então tentar representar aqui o octaedro. Okay? Vou fazer aqui o octaedro. Reparem que ele tem um vértice em cada eixo. Portanto, vou fazer aqui um vértice, aqui outro. Vou fazer aqui outro vértice. Okay? Vou fazer aqui outro atrás. Também temos que ter um aqui atrás. E agora existe também um vértice, um octaedro. Reparem, tem 8 fases. Portanto, teremos um vértice mais cá em cima e outro lá em baixo. Serão 2 pirâmides. Uma virada para cima com o vértice para cima e outra para baixo, ok? Como vamos já aqui analisar. Portanto, temos aqui um vértice que vai unir, portanto, com estes todos. E agora vamos unir ainda ali, ok? E depois vamos então fazer um vértice lá para baixo. Ora, cá para baixo será então mais ou menos assim. Certo? Assim. Aqui um vértice também, que vai unir também com este, e o de lá atrás também vem assim um tracejado unir cá em baixo, ok? Portanto, um octaedro será mais ou menos esta figura, desde que dê para perceber é o mais importante, e vamos agora começar a contar, então. Vamos começar a contar os casos possíveis, vamos começar pelos casos possíveis. Porque, geralmente, os casos possíveis são sempre mais fáceis de contar, não há restrição, não é? Então, número de casos possíveis. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar esta experiência? Eu vou tirar, ao acaso, 3 vértices deste octaedro. Bom, o que me interessa, então, saber é quantos vértices são ao todo. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, mais um cá em cima, 5, mais um cá em baixo, 6. São 6 vértices. Bom, eu vou escolher 3. Interessa a ordem ou não? Eu posso fazer uma combinação de 6, 3 a 3? Bom, reparem, eu seleciono 3 vértices, tenho-os aqui na minha mão. Se eu trocar os vértices um com os outros, eu obtenho algo diferente? Obtenho um plano diferente? Não, obtenho o mesmo plano. E, portanto, quer dizer que se eu trocar a ordem dos elementos que tenho na minha mão, eu não vou obter algo diferente e, portanto, a ordem não interessa. Vou então fazer uma combinação de 6, 3 a 3, ok? Esta combinação dá 20 e, portanto, 6, 3 a 3. Vamos ao número de casos favoráveis. O número de casos favoráveis já temos de ter em atenção, então, a restrição. Nós queremos um plano perpendicular ao eixo ou y, então temos que contar os casos que são favoráveis a este acontecimento. Bom, então teremos também que imaginar um plano perpendicular ao eixo ou y, não é? Eu vou fazer aqui um plano perpendicular ao eixo ou y, por exemplo. Fazer aqui um plano perpendicular ao eixo ou y, por exemplo assim, ok, mais ou menos, então, vai interceptar aqui o eixo dos y e faz aqui 90 graus, perpendicular é que faz 90 graus, não é? E portanto eu tenho agora que imaginar os 3 vértices que eu vou retirar aqui do octaedro, terão de sair de que universo, de que determinado local terão de sair para formarem um plano que seja então perpendicular ao eixo ou y, ou seja, que seja paralelo a este azul que eu aqui desenhei. No fundo eu quero um plano paralelo a este, porque este foi um exemplo que eu dei de um plano perpendicular ao eixo ou y, não é?
E portanto reparem que terá de sair, eu vou até pintar a zona lá dentro no octaedro para mostrar melhor que destes 4 que estão aqui no meio, os 3 que vamos selecionar para ficar então perpendicular ao eixo dos y terão de sair daqui deste universo de 4, ok? Reparem, nós temos aqui estes 4 que formam então, se os unirmos todos entre si, iremos obter esta secção que eu estou agora aqui a pintar. E só saindo destes 4, só se selecionar 3 destes 4 é que eu obtenho um plano perpendicular ao eixo dos y, ok? Um plano perpendicular ao eixo dos y. E, portanto, o que é que nós queremos fazer? Destes 4, queremos selecionar 3. Por isso é que os casos favoráveis são dados por uma combinação de 4, 3 a 3, ok? E 4, 3 a 3 dá 4, ok? 4. E, portanto, a nossa probabilidade é dada por 4 sobre 20. E reparem, dá para simplificar a fração, dá para dividir por 4, eu divido por 4 no numerador, divido por 4 no denominador e obtenho 1/5, ok? Resposta C. Bom, então ficamos por aqui, até uma próxima!